Ok, então sejam bem-vindos à nossa aula de Unity. Vamos ver a interface básica, né, para apresentar esse programa, essa engine de desenvolvimento de jogos. Então seria a nossa primeira aula com uma apresentação do programa, né? Esse é o site da Unity, onde vocês podem baixar a versão free. Aqui em Download, a gente consegue acessar a versão free, a versão 4.3.4, que é a última versão. Eu vou usar a Unity Pro, essa que vocês podem baixar e usar em casa é a versão free. Tem algumas diferenças, vocês podem vê-las aqui em License Comparison. Tudo que tem na Unity Free está marcado aqui, e o que tem na Pro está marcado aqui. Então, algumas características da Pro não tem na Free, lógico, porque a versão Pro é paga e a Free você pode usar em casa sem problema. Pode até produzir jogos para vender, né? Produzir comercialmente, não só para estudo com a versão Free. Enfim, baixando a versão Free e instalando, onde eu mostrei antes aqui, vocês conseguem instalar a Unity nos seus PCs em casa. Tem para Mac também, ok? Então vamos lá, né? Quando vocês abrirem a interface, é isso que vai aparecer. Essa é a interface padrão da Unity, certo? Para construir um novo projeto, aqui no File, New Project, a gente consegue construir um novo projeto, certo? Aqui a gente coloca uma pasta padrão para que o nosso projeto seja salvo. A gente pode importar alguns pacotes da própria Unity, nós vamos ver mais sobre isso depois. Se vocês já tiverem certeza do que precisam importar, já podem marcar aqui os pacotes que querem marcar, se não, não precisa. Isso pode ser importado depois, sem problema. E aqui a gente pode começar um projeto em 3D ou um projeto em 2D. Isso é novo da Unity 4.2, se não me engano. É recente, então a gente pode começar um projeto também em 2D. Claro, antes também eram feitos projetos, jogos, enfim, 2D na Unity 3D. Era só ignorar um eixo, né? O eixo Z no caso, né? Só que agora então existem ferramentas específicas para o desenvolvimento de jogos 2D. Mas enfim, vamos deixar em 3D por enquanto, certo? Eu já estou com o meu projeto criado, então não vou criar um outro, mas no caso é só clicar em Create. Essa é a interface básica da Unity, certo? Aqui nós temos vários painéis. Isso pode ser trocado também. Eu, particularmente, não trabalho com ela assim. Eu só deixei ela resetada para o padrão dela, para que vocês tivessem a mesma tela que eu tenho aqui. Ok? Vamos conversar um pouquinho sobre esses painéis, o que eles são, qual a função de cada um deles e sobre o básico. Esse é um tutorial bem básico de Unity, certo? Uma videoaula bem básica. Então aqui em cima nós temos os menus, como em qualquer outro programa, né? O menu File, onde a gente pode abrir um programa, começar um novo, compilar o projeto para um executável, enfim. Pode salvar uma cena, depois eu vou falar o que é uma cena e o que é um projeto, ou abrir uma cena ou construir uma nova cena. No menu Edit tem algumas funções básicas também, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais dela. No menu Assets a gente consegue criar assets, são qualquer arquivo que eu importar para dentro da Unity é um asset, certo? Um arquivo de vídeo, um arquivo de música, um som, uma mesh 3D, uma textura, qualquer coisa é um asset, certo? Além de eu poder criar alguns aqui, tá? Scripts, enfim, depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso.
Game Object, então, que são os objetos de cena da Unity. Também a gente pode criar novos aqui, Particle Systems, câmeras, cubos, esferas, enfim, elementos do jogo, ok? Componentes também nós vamos ver o que eles são depois. Aqui eu consigo mexer na minha interface, abrir e fechar painéis, né? Enfim, para chegar nessa configuração de fábrica que vocês estão vendo aqui, eu entrei em Layouts e Revert Factory Settings. Aí ele coloca a Unity no seu padrão de fábrica. Então, se vocês fizerem alguma bagunça aqui, esse é o lugar para ir para resetar tudo, ok? Aqui ele dá algumas opções de trabalhar com diferentes esquemas, né? Com diferentes layouts, né? 4 telas, né? Com outras janelas aqui do lado, a default, que era onde a gente estava, wide, enfim, tem várias opções que podem se ajustar ao fluxo de trabalho de cada um e ao modo, e dependendo do próprio projeto, né? Eu particularmente gosto de trabalhar num modo parecido com esse, tá? No modo 2x3, certo? Esse é o modo que eu gosto de trabalhar. Então, se quiserem mudar lá, 2x3, eu vou usar esse modo aqui para demonstrar as ferramentas da Unity, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, esse é o painel da cena. O que é uma cena? Basicamente falando, uma cena é como se fosse uma fase do jogo, tá? Não é bem uma fase, vamos dizer assim, é como se fosse um ambiente do jogo, ok? Claro, pode ser uma fase também, mas não necessariamente é uma fase, por isso que não tem o nome de level, por exemplo, tem o nome de cena. Porque o que pode ser uma cena? Uma cena pode ser um videozinho, uma animação que tem entre uma fase e outra, por exemplo, pode ser uma cena, né? Uma cena pode ser um menu, uma cena pode ser uma tela, uma cena pode ser, enfim, várias coisas, não necessariamente uma fase, por isso tem o nome de cena, tá? Aqui é a Game View, ou seja, é como o jogo vai ser visto nessa cena. Então, notem que aqui na cena nós temos uma câmera, essa câmera é o que a gente está vendo aqui no Game View, tá? É a visão dela que a gente vê aqui no Game View. Depois eu vou mostrar isso melhor para vocês. Aqui a gente tem ela, tá? No painel Hierarchy. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele também. No painel, por exemplo, se eu criar alguma coisa aqui, eu vou criar um Game Object, vou criar um cubo, certo? Notem que o cubo apareceu aqui. Ele está no campo de visão da minha câmera. Então esse cubo já aparece na minha Game View, já está na minha cena do jogo, porque ele está sendo filmado pela câmera. Notem que se eu mexo a câmera, eu mexo a visão, a Game View. Aqui também eu tenho uma câmera preview que mostra isso aqui também. Quando eu estiver trabalhando com várias câmeras, não necessariamente a câmera vai mostrar o que tem aqui embaixo, por isso que mostra esse preview, porque eu posso ter uma câmera só para mostrar o HUD, por exemplo, para mostrar pontos, vida e tal, então eu posso ter uma visão diferente do que a que eu estou vendo aqui embaixo, por isso que tem esse Game Preview, ok? Mais uma coisa para notar quando eu criei esse cubo aqui na minha cena, tá? Esse cubo apareceu aqui no painel Hierarchy, certo? Esse painel mostra todos os elementos que eu tenho na minha cena, só os que eu tenho na cena, diferente do painel Project, que mostra tudo que eu tenho importado no meu projeto, ok? Eu posso ter bem mais coisas aqui, tá? Do que aqui. Por exemplo, se eu quiser criar um script que controla o comportamento desse cubo, então eu vou criar um script, né? Opa, entrei no menu errado, no Assets, Create, vamos criar um C# script, certo? Esse script vem parar aqui nos meus assets, tá? E eu posso jogar esse script, eu posso jogar ele no cubo,
certo? Então, esse cubo vai ter o meu script. Não necessariamente ele vai aparecer aqui na minha hierarquia, ele vai continuar aqui na minha janela do projeto. Não sei se estou sendo claro, mas enfim, é basicamente isso. E por que esse painel tem o nome de hierarquia? Porque eu posso agrupar coisas aqui dentro, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar esse cubo. Tá, eu vou criar outros aqui. Vamos criar uma esfera. Ok, temos uma esfera. E notem que eles não têm sombreamento aqui embaixo porque eu não coloquei uma luz ainda, tá? Então eles estão totalmente lisos. Ok? Vamos criar mais uma esfera aqui. Vamos criar mais um objeto. Um cilindro. Ok? Notem que aqui no meu painel Hierarchy eu posso colocar objetos como filhos desse cubo. Vamos jogar esse cilindro e essa esfera aqui dentro. Notem que agora eu tenho uma setinha aqui que me diz que eu tenho 2 filhos dentro do meu cubo, certo? Mexendo esse cubo, eu mexo também os filhos junto, certo? Mexendo os filhos, eu não mexo o pai ou outro irmão dele, aqui no caso, a esfera, tá? Isso é um conceito muito útil e que certamente irá ser usado muitas vezes, tá? Essa questão de hierarquia. Então, percebam isso. Uma coisa que eu pulei e que vale a pena a gente parar um pouquinho para ver é a questão dessas ferramentas aqui em cima, tá? A mãozinha, pan, né? A ferramenta mover, a ferramenta rotacionar e a ferramenta de redimensionar objetos, ok? Então, com a ferramenta pan, eu consigo mexer para os lados e para cima a minha cena, ok? Com a ferramenta mover, eu consigo mexer os objetos no eixo Y. Observem que aqui os eixos são um pouco diferentes do que na maioria dos programas, certo? O eixo Z é para frente e para trás, o Y é para cima e para baixo e o X é para os lados. Então eu consigo mexer baseado em um eixo. Se eu pegar nesses quadradinhos aqui, eu consigo mexer baseado em 2 eixos, né? Certo? E se eu não pegar em nenhum, eu consigo mexer livre, mas é sempre bom a gente pegar, a gente grudar em algum eixo para conseguir mexer e ter mais noção de para onde estamos indo. Aqui também eu posso clicar e ir na minha vista top, por exemplo, na minha vista direita, vista dos fundos, né? Vista da esquerda, da frente, de baixo, de cima. E aqui eu mudo de... clicando aqui eu mudo de perspectiva para ortogonal, certo? Eu consigo mexer a visão também, ok? Vamos deixar como estava aqui, na frente, ok? Com a terceira ferramenta, então, rotacionar, a mesma coisa, eu tenho acesso aos eixos, né? E eu consigo mover os objetos, ok? A mesma coisa também, seguindo sempre os eixos, sempre é bom eu segui-los. E aqui, para redimensionar, então eu consigo redimensionar em um eixo, tá? Ou clicando no meio, eu redimensiono o objeto como um todo. Também é muito útil clicar sempre no meio, quando quisermos redimensionar um objeto em todas as direções. Outra coisa importante são os atalhos, certo? A tecla Q é o pan, W é mover, E é rotação e o R é redimensionamento. Então, Q, W e R, a gente muda as ferramentas lá em cima, ok? Outros atalhos importantes são com o mouse.
que provavelmente serão mais usados do que os outros. A barrinha de rolagem, por exemplo, eu consigo usar o pan. Tá? Com o botão direito, eu mudo a direção da câmera. Imagine uma câmera de segurança, por exemplo, ele muda a própria câmera, não muda o eixo da câmera. Tá? Depois tem um outro atalho que faz mudar o alvo da câmera, que é segurando Alt e com o botão esquerdo do mouse eu mudo o alvo da câmera. Diferente de mudar a própria câmera com o botão direito somente pressionado. Certo? E Alt e botão direito eu consigo zoom. Dar zoom na minha cena. Afastar e aproximar, que também é conseguido somente com a barrinha de rolagem do mouse. Para frente e para trás eu dou zoom na minha cena. Ok? Aqui embaixo eu posso ver a minha imagem texturizada, somente wireframe, wireframe com textura, né? Enfim, em outros modelos aqui, ou provavelmente vocês vão deixar sempre na visão texturizada. Aqui eu posso ver o canal alfa, né? Enfim, eu tenho outros recursos mais avançados que nós chegaremos até ele no momento oportuno. Aqui eu posso ver em 2D ou 3D, né? Olha, ele corta os eixos e trabalha com uma visão em 2D também, né? Aqui eu posso ligar e desligar as luzes, né? Eu tenho uma luz default aí. Aqui eu posso tirar o áudio, né? Quando a gente estiver trabalhando com áudio também. E aqui eu posso ver alguns efeitos de câmera também, que depois a gente vai ver eles mais pra frente. Aqui eu posso desligar ou ligar os gizmos, trocar eles também. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente melhor. E aqui eu posso procurar por elementos na cena. Por exemplo, o meu cilindro, né? Ele achou ele aqui e já realçou ele para eu conseguir encontrar ele aqui na minha cena. Então, quando tivermos cenas muito grandes, se quiserem procurar alguma coisa por aqui, ó, esfera, né? Por isso que é bom sempre nomear os elementos também, tá? Cada coisa tem o seu nome certinho. É muito importante manter uma nomenclatura coerente nos projetos, porque na medida que eles vão crescendo, fica mais organizado. Ok? Na janela do game, aqui embaixo, onde a gente enxerga o game, eu posso também colocar o aspecto da tela, né? 16:9, 16:10, 4:3, que é uma tela mais antiga, normal, enfim. Ou posso colocar resolução direto, aspecto livre, enfim, posso criar novos aspectos aqui, enfim, mas vamos deixar 16:9 por enquanto, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre isso aqui. Na painel hierarquia também eu posso criar coisas aqui, tá? É a mesma coisa que usar o Game Object Create aqui em cima, tá? Eu posso criar diretamente aqui embaixo. Depois nós vamos ver, nas próximas aulas, nós vamos ver o que são cada um deles, tá? No menu projeto, então, como eu estava falando, uma coisa muito importante é a seguinte: quando vocês criarem o projeto da Unity, vai ser criada uma pasta no sistema com o projeto, ok? Tudo que vocês criarem aqui reflete a pasta do sistema. Por exemplo, eu criei um script aqui, certo? Então eu vou criar já uma pasta aqui dentro, Create Folder, uma pasta chamada Scripts, já para eu ter como me localizar melhor depois com o meu projeto. Esse script que eu criei, eu vou jogar ele dentro dessa pasta aqui, ok? Eu também prefiro, uma outra coisa que eu prefiro, ao invés de trabalhar com esse esquema aqui, eu clico aqui e eu coloco em uma coluna apenas, certo? Então, eu tenho a minha pasta scripts aqui dentro. Vamos supor que eu vou criar mais pastas. Eu vou criar pastas para partículas, então particles,
eu vou criar uma pasta para, não dentro aqui no caso, né, eu vou criar uma pasta para sounds, vou deixar ela aqui fora, né. Enfim, eu vou criando várias pastas de acordo com o que eu vou importando para o meu jogo ou para o meu projeto. Essas pastas aqui estão sendo criadas no sistema também, ok? Por exemplo, vamos lá ver, eu criei no documentos, né? É o New Unity Project 1, dentro da pasta Assets. Então percebam que as pastas que eu criei aqui dentro foram criadas aqui também. Da mesma forma, eu posso até criar uma pasta aqui. Vamos criar uma nova pasta chamada Textures, com as texturas que eu posso eventualmente importar no jogo. Ok? Criei a pasta Textures. Notam que ela vem parar aqui. Certo? Então, se eu jogar alguma coisa aqui dentro, a Unity automaticamente atualiza aqui fora. Então, quando quiserem importar recursos para o game, podem até importar direto aqui, mas se bem que sempre é melhor importar por aqui dentro do próprio programa. Da mesma forma, a gente consegue procurar alguma coisa específica aqui, né? Por exemplo, nome, né? Textures. Claro, eu tenho muito pouca coisa aqui, então é fácil de achar, mas imagine um projeto complexo com dezenas de pastas, com centenas, milhares de arquivos. Esse recurso pode ser útil. Aqui eu posso procurar por tipos também, né? Texturas, prefabs, meshes, materiais, enfim, né? E aqui eu posso criar labels também, depois nós vamos ver mais para frente para que isso significa, ok? Então, projeto, hierarchy, scene view, game view, já vimos, o inspector. O inspector mostra o que eu tenho selecionado, certo? As propriedades e os componentes de qualquer objeto que eu tenha selecionado. Por exemplo, tenho o meu cubo, certo? Meu cubo está aqui selecionado e eu tenho todos os componentes desse cubo, tá? Eu tenho um componente transform, que é o componente básico. Qualquer elemento que a gente criar sempre vai ter no mínimo um componente transform, que é a posição, a rotação e a escala desse objeto. Então percebam que conforme eu mudo a posição do cubo, a posição dele é atualizada lá dentro do painel do inspector, certo? Eu posso aumentar ele também, percebam que o size dele, o scale dele vai aumentar, e se eu girar, também ele vai sofrer as mudanças aqui, tá? Eu posso resetar isso clicando nessa mãozinha aqui, daí ele, nessa botãozinho aqui, reset, né? Então ele reseta todas as configurações do meu objeto. Eu tenho um componente chamado Mesh, né, que é o meu Mesh Filter, né, que é a minha malha do cubo, que está aqui. E eu tenho um componente chamado Mesh Renderer, que é o que vai renderizar o cubo aqui. Se eu desabilitar ele, o cubo some, certo? Então, já fica a dica que eu posso habilitar e desabilitar componentes. Tá? Tem um Box Collider, que é um colisor para detectar quando ele colidir com outros elementos. Nós vamos ver isso mais para frente. Tem o meu script que eu adicionei, né, o New Behavior Script, eu nem dei nome, né, para ele nada. Eu posso programar alguma coisa nesse cubo, então, né, eu posso desativar ele também, certo? E tem o material dele, que agora está com o material default, diffuse mesmo, né? O material está aqui embaixo, enfim. E eu posso adicionar outros componentes, tá? Que é a mesma coisa que vir aqui no componente e adicionar componentes. Então, vamos adicionar, por exemplo, um audio source nesse cubo, né? Então, eu tenho agora um audio source nele, e aqui eu tenho mais um componente no cubo, certo? Então, basicamente, é isso para a interface da Unity.
Ok, no próximo vídeo continuamos com outros elementos da Unity.